Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque aqui também está tudo bem. E hoje nós vamos aprender mais uma história da Bíblia. Nós vamos aprender mais uma vez sobre as coisas de Deus, sobre aquilo que Deus nos quer ensinar através da sua palavra, a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. Todos nós nascemos com pecado. Não é porque você é criança que você não tem pecado. Muito pelo contrário. A Bíblia nos fala que por causa de um homem que pecou, todos nós nascemos pecadores. Você sabe quem é este homem? Aqui em Romanos 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Sabe por quê? Porque todos pecaram. Sim, todos nós pecamos, crianças. Todos nós nascemos pecadoras. Nós nascemos pecadoras por causa de um só homem. Você sabe quem é este homem? Você sabe por quem entrou o pecado no mundo? Exatamente. Se você pensou em Adão, você acertou. Ele foi o primeiro homem pecador e através dele o pecado entrou no mundo. Ninguém ensina a criança a pecar. Ninguém ensinou você a pecar. Ninguém me ensinou a pecar. Nós já nascemos pecadores. Quando nós éramos crianças, ou você aí criança, você já foi numa escola e a sua professora falou: então, crianças, hoje nós vamos aprender a pecar. Hoje nós vamos aprender a como beliscar o colega. Hoje nós vamos aprender a como desobedecer os pais. Também vamos aprender a como brigar com os irmãos. E também vamos aprender a responder aos mais velhos. Não, eu tenho certeza que você nunca viu uma escola assim, né? Porque não precisa. Infelizmente, nós nascemos pecadores. E a Bíblia também fala, em Romanos 3:23, que todos nós somos pecadores. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia não fala alguns pecaram. A Bíblia não faz distinção de crianças e adultos, de pessoas novas e pessoas velhas. Não. Ela diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Então, crianças, nós somos pecadores. Nós já nascemos pecadores. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus, porque Deus não pode conviver com o pecado. Então, mentir é pecado, desobedecer é pecado, brigar, xingar, falar palavrões, falar palavras que insultam outras pessoas também é pecado. Roubar é pecado, pegar uma coisa que não é sua. E você sabe que existem várias outras coisas que nós definimos como pecados. Então, todas essas coisas que nós praticamos no nosso dia a dia nos afasta de Deus, porque Deus, ele é santo. E quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, lembra quem vem morar em nós? O Espírito Santo. Sim, ele enviou o Espírito Santo para vir morar em nós. E me diga uma coisa, você gosta de morar em casa suja? Eu acho que não, né? Então, Deus, o Espírito Santo e Jesus também não gostam de sujeira. E o seu corpo é a habitação do Senhor. E o seu corpo precisa estar limpo. Então, nós não podemos conviver com o pecado. E o que eu faço então, tia? Sabe o que você tem que fazer? Quando você perceber que pecou, imediatamente
você tem que pedir perdão a Deus por aquele pecado. Se no momento de raiva, né, no momento de estresse, você gritou com seus pais ou falou alto com alguém e na hora você percebeu que estava errado, então você tem que orar e pedir perdão a Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te perdoar e vai apagar o seu pecado. Mas, crianças, nós como cristãos, nós que recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, não podemos viver na prática do pecado. Porque lembra, o pecado nos afasta de Deus. Nós não podemos ficar perto de Deus quando temos pecado no nosso coração. Então não podemos viver na prática do pecado. Então, se você roubou, você não roube mais. Se você mentiu, não minta mais. Se você falava palavrão, não fale mais, porque essas coisas desagradam ao Senhor e nos faz ficar longe dele. Eu creio que você não quer ficar longe de Deus. E Deus também, porque Ele te ama, Ele não quer ficar longe de você. Por isso, precisamos confessar o nosso pecado e pedir perdão. E Deus nos limpará daquele pecado. E você precisa se esforçar para não cometer esse pecado novamente. Se você tem dificuldade, peça a Deus e Ele te ajudará. Então, eu acho que você já sabe o que é pecado. O que é pecado, então? É tudo mesmo. Tudo o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço que não agrada ao Senhor. Tudo que eu penso, tia? Sim, tudo que você pensa. Deus conhece até os nossos pensamentos. Então, não fique pensando aí que só por eu ter pensado, né, em prejudicar alguém, eu não pequei. Não, você já pecou porque você pensou. Então, tudo que pensamos que não agrada a Deus é pecado. E tudo que falamos que não agrada a Deus também é pecado. E tudo o que eu faço também na minha vida que não agrada a Deus, eu estou pecando. Quando nós vamos assistir alguma coisa na TV e eu sei que aquilo não é certo, mas eu continuo assistindo, eu estou pecando. Quando eu brigo com meu irmão lá, dou um soco nele ou um tapa, até mesmo um beliscão, eu estou pecando. Quando eu vou para algum lugar que eu sei que naquele ambiente existem coisas que desagradam ao Senhor, eu estou pecando. Então, crianças, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida, com o nosso falar, para onde vamos, o que fazemos, porque podemos pecar e desagradar ao Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Então você já sabe que o pecado, ele nos afasta de Deus. E também, crianças, o pecado nos deixa sujos, deixa o nosso coração como se estivéssemos num lamaçal de pecados. Você já viu um lamaçal? Você já foi numa fazenda onde tem chiqueiro, onde vivem os porcos? É um lugar bem sujo, né? Porque eles pisam ali naquela lama e aquilo vai deixando os porcos sujos. Mas nós somos comparados a esse tipo de sujeira. O lamaçal do pecado deixa a nossa vida suja. Mas existe uma solução. Jesus Cristo, ele veio a este mundo, morreu na cruz para te limpar dos seus pecados. E o que você precisa fazer é só reconhecer que Jesus é o seu Salvador. Você precisa aceitar o preço que Jesus pagou lá naquela cruz, morrendo no seu lugar para perdoar o seu pecado.
E se você já aceitou a Jesus, você precisa então aprender a confessar os seus pecados e pedir perdão, não só a Deus, mas também a pessoa que você prejudicou. Então agora eu quero mostrar para vocês uma maneira bem fácil para que vocês compreendam como o pecado é na nossa vida e como Jesus age através de uma dinâmica. Vamos lá? Então vamos lá aprender como o pecado atua na nossa vida. Vamos imaginar que este copo somos nós, tá? Esse recipiente está aqui só para não derramar a água. Mas esse copo somos nós. E quando nós aceitamos a Jesus, vamos supor que essa água é o Espírito Santo que vem morar no nosso coração. Então, Jesus, ele nos torna limpos, ele nos purifica do nosso pecado. Quando aceitamos Jesus, tudo aquilo que fazíamos, ele já limpou. Mas acontece, crianças, que por causa da nossa natureza pecaminosa, nós continuamos pecando. E o pecado, ele é como uma sujeira que invade a nossa vida e até nos atrapalha um pouco, né? Porque nos afastamos de Deus e não tem como Deus morar numa casa suja, cheia de pecados. Mas quando nós oramos e confessamos a Deus, pedimos perdão pelo nosso pecado, Ele vem, nos perdoa o nosso pecado, nos tira o pecado, aquilo que fizemos, né? Muitas vezes nós, humanos, comparamos pecados grandes, né, com pecados pequenos. Mas para Deus, tudo é pecado. Não existe pecado grande, nem pecado pequeno. Mas quando nós oramos e pedimos perdão, Jesus, através do seu sangue, ele tira o nosso pecado. Ele nos limpa, ele nos transforma a nossa vida. Ele vai retirando toda aquela sujeira e derrama de novo em nós o seu amor e o seu perdão. E o que acontece quando nós confessamos o nosso pecado a Deus? Ele vai tirando todo o nosso pecado, toda aquela sujeira, né? E vai nos tornando limpos de novo. Ele tira tudo aquilo que estava nos atrapalhando e nos torna limpos novamente. Então, crianças, lembre-se sempre que o pecado, ele nos afasta de Deus, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. E ele é o único que pode oferecer o perdão pelos nossos pecados e nos tornar limpos novamente. Vamos orar agradecendo a Jesus Cristo por um dia ter morrido na cruz e nos limpado dos nossos pecados? Senhor Jesus, eu te agradeço porque um dia o Senhor morreu naquela cruz. O Senhor pagou o preço do meu pecado. E só assim eu pude ficar limpo novamente, através do teu perdão, do teu amor que se renova todos os dias na minha vida. Senhor, eu te peço perdão pelas vezes que pequei, pelo que falei, pelo que pensei e até pelas minhas atitudes que desagradaram ao Senhor. Me ajude a caminhar junto com Cristo, seguindo uma nova vida que Ele nos dá. E se eu cair, se eu vier novamente a pecar, que o Senhor me perdoe e me ajude a não pecar mais. Obrigado, porque o Senhor me perdoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você tenha gostado de mais uma lição. Um beijo e até a nossa próxima história!